Bom Dia recebe hoje, nesse feriado de quarta-feira, dia de finados, o futuro secretário de Planejamento do Estado do Piauí, Washington Bonfim. Bom dia, Washington. Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia mais uma vez para falar com a nossa audiência, os mais de 1 milhão de amigos do Bom Dia. Bom dia, Yeldson. Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse dia que é tão especial para tanta gente que rememora seus entes queridos. Deve estar os cemitérios cheios. É uma data. Meu pai morreu há 2 anos, ainda é uma data que. Traz saudade, né? Demais. E é demais. um sentimento que é gostoso e doído ao mesmo tempo. É uma ausência presente, né? É, muito. É isso, dia de finados é isso para quem sente saudade daqueles que já partiram, né? Bom, a política é muito dinâmica, né? Se você olhar, há 2 anos atrás você estava de um outro lado, né? Mas sempre muito inteligente por perceber os movimentos e, obviamente, sem ódio, né? Sem agressividade, deixando sempre espaços abertos e interessantes para que as coisas acontecessem. Como é que você chega no dia de hoje, olha para trás, vê o presente, vê essa possível e grande mudança que deva acontecer aqui no Estado? Passa um filme legal? Passa um filme bacana. Na realidade, eu gosto de dizer que eu me mantive no lugar em que sempre estive, né? Em 2018, eu ainda morava em São Paulo e eu trabalhei, né, diretamente na campanha, na formulação do plano de governo da área de educação do governador Geraldo Alckmin, então candidato a presidente da República. Agora, em 2022, eu votei nele, né, como candidato a vice-presidente da República. Então, assim, tem um divisor de águas, isso é a minha percepção, um divisor de águas da política brasileira, que é a vitória, né, do ainda presidente Jair Bolsonaro. Isso, de alguma forma, moveu as peças políticas todas. O grupo político, especialmente o partido em que eu estava, né, quer dizer, até hoje até saiu bem do ponto de vista político nesse segundo turno, mas tem uma crise de identidade forte causada por essa ascensão, né, de uma direita mais extremada no cenário político brasileiro, piauiense. E eu, né, quer dizer, guardando as minhas origens, fui me afastando, né, e fazendo esse movimento em torno não propriamente do PT, mas da centro-esquerda, e estou hoje no partido ao qual pertence o futuro vice-presidente da República. Ainda antes de a gente entrar nessa pauta da secretaria, do planejamento, entender como isso vai funcionar, ainda falando um pouco sobre um apaixonado por política, como você é estudioso sobre isso, essa polarização do Brasil que ficou muito refletida nessa última eleição. E diga-se de passagem, algumas pessoas não abordam sobre isso, mas é importante pontuar a importância de uma máquina do governo em uma eleição e o tamanho da diferença que ela pode fazer. Com tudo isso, ainda o Lula foi eleito. Porque eles falam muito em uma desproporcionalidade. Foi desproporcional. Desproporcional do lado de cá. Pois é, eu queria que você explicasse para a gente entender um pouco sobre isso, quais as vantagens e as desvantagens numa disputa dessa. Olha, eu acho que assim, a grande questão que vai pesar sobre a democracia brasileira, e ainda bem que o Lula se elegeu, é a questão da retomada da institucionalidade. Nós vivemos pela primeira vez, né, desde a Constituição de 88, um governo federal, né, que, a pretexto da guerra da Ucrânia, mudou a Constituição para permitir, né, programas que são importantes, a própria esquerda votou, mas que eram extemporâneos do ponto de vista temporal, dado que foram feitos já durante o período eleitoral. A questão do aumento do auxílio, a questão de vários auxílios para categorias diferentes, né, o próprio importantes, empréstimo, né? O próprio empréstimo. O empréstimo eu acho uma maldade, é algo absolutamente fora de propósito. Até porque, mesmo sendo consignado, né, quer dizer, o beneficiário do Auxílio Brasil paga uma taxa de juro exorbitante, né? Agora, toda essa engenharia de política social poderia ter sido feita antes. Na realidade, a sociedade pediu antes. Um dos grandes efeitos, por exemplo, quando você saiu ali do auxílio emergencial em 2020 de R$600, durante praticamente um ano se ficou no limbo da política social
apenas com o Bolsa Família, se retomou o auxílio, né? Se extinguiu o Bolsa Família, se retomou o auxílio, agora Auxílio Brasil, num valor de R$ 400. Quer dizer, havia espaço para aumentar, havia espaço para ser um pouco mais inteligente do ponto de vista de execução de política pública. Mas essa é uma característica importante do atual governo federal, né, que perdeu a eleição no domingo. Ele foi solapando, quer dizer, foi destruindo várias das conquistas de política social na área de educação, na área de assistência, né, na própria área de saúde, né, que foram construídas a partir da Constituição de 88 nos governos da transição da chamada República. Né? A gente conversava aqui no intervalo que parece que são duas realidades completamente, ou são duas realidades, né? De quem vive no mundo do bolsonarismo, de quem não vive. Não estou falando de quem é de esquerda, de quem é de meia direita, não. São duas realidades completamente diferentes, né? Esse é até um ponto, acho que você entende mais do que ninguém, porque você mexe muito com essa questão de tecnologia, comunicação, né? Quer dizer, vão se formando bolhas, né? De repente é como se uma parte da população simplesmente não conversa com a outra. E essa eleição especialmente gerou muito disso, de brigas familiares, né? Gente deixou de se seguir, né, no Você não Twitter, conseguia mais sentar numa mesa para bater papo? Não, algumas pessoas em algum momento tinham medo de estar em determinados lugares, porque você sabe que tem fulano de tal que, né, que é exaltado para um lado ou para o outro. E aquilo, né, quer dizer, você não sai da sua casa, vai para um restaurante ou vai para a casa de um amigo, para uma comemoração qualquer, para se estressar. É justamente o contrário. Você fica em casa, né? É bem isso mesmo. Bom, você participou dessa elaboração do plano de governo do Rafael? Sim, sim. Assim que eu declarei apoio à candidatura dele, a primeira missão que ele me sugeriu, né, foi participar da formulação do plano de governo. Já havia um caminho, na realidade o plano de governo foi discutido longamente no ano de 2021. Eu participei da elaboração final e de um momento importante que foi o momento de socialização com os partidos aliados, né, dos partidos, né, que compuseram a aliança majoritária que elegeu o nosso futuro governador Rafael Fonteles. Bom, como é que vai ser essa função da secretaria? É uma função que não é nova para você, né? Já teve outras experiências nisso, mas eu lhe pergunto, o que você pretende ou planeja para o nosso estado? Porque é uma gestão bem diferente da gestão de Wellington, né? A gestão muito mais técnica, ele já tem provado sobre isso. É uma oportunidade única para o Piauí, essa mudança por completo? Ou a evolução desse formato? Eu digo sempre que o senador eleito, Wellington Dias, foi muito feliz na escolha, porque, na realidade, mais do que a pessoa do Rafael, ele representa uma nova geração e um novo pensamento na política e na administração pública piauiense. E o planejamento, de alguma forma, e foi isso que ele me orientou e, na realidade, pediu, né, demandou como futuro governador, um olhar muito especial para a questão de metas, a ideia de entregas, né, olhar o plano de governo como base daquilo que será o planejamento governamental nos próximos 4 anos e, a partir desse planejamento governamental, né, desenvolver uma metodologia ou aperfeiçoar a metodologia, né, de cobrança de metas para todas as áreas. Né? Quer dizer, o plano de governo tem 2 grandes eixos estratégicos, o eixo de geração de emprego e renda, né, e o eixo de melhoria dos serviços públicos. Especialmente nessa área de melhoria dos serviços públicos, há um compromisso muito grande do governador e também na área de emprego. Quer dizer, um carro-chefe, né, nessa área econômica será a criação de 80 mil novas oportunidades de emprego na economia piauiense nos próximos 4 anos. Por conhecer tão bem Teresina quanto você conhece, por ter participado de gestões como a de Firmino, o senhor acredita que o Rafael ele terá uma atenção muito especial voltada à capital em planejamento? Eu não tenho a menor dúvida disso, nós discutimos muito sobre isso, tem algumas propostas específicas para a cidade de Teresina e ele tem a oportunidade de ser o primeiro governador do estado, nascido e criado, como se diz, né, na cidade de Teresina. Todos os demais
vieram do interior do estado para cá. Então eu não tenho a menor dúvida de que ele se vê com essa responsabilidade. Na realidade ele nem se vê, ele se impõe essa responsabilidade de tratar Teresina de uma maneira diferenciada, não diminuindo nenhum dos demais 223 municípios, mas certamente como o lugar em que ele nasceu. É óbvio que é uma transição muito mais tranquila, afinal de contas, né, do mesmo partido, mas você participa também dessa transição para entender um pouco mais sobre essa máquina, mas para começar janeiro já com tudo? Na realidade ontem, ao me anunciar, né, como futuro secretário de Planejamento, ele anunciou também a minha participação, né, na comissão de transição, que vai ser chefiada pelo Chico Lucas, né, futuro secretário de Segurança, e vou ter a honra de estar participando junto com a atual secretária de Planejamento, a Regiane Tavares, que é uma amiga. A gente, no final, né, nessa elaboração do plano de governo, do programa de governo, ela participou ativamente. Então, vai ser, como você disse, uma transição tranquila, e é um momento para eu aprender um pouco mais sobre a estrutura do Estado, de vez que minha experiência é mais municipal. Já começou a pensar sobre a sua equipe? Já tem as peças na cabeça já? Tem alguns nomes que pensei de ontem para hoje, né? Uma recomendação também do governador Rafael no sentido da gente ser parcimonioso no escolher da equipe. Ele é alguém, né, que tem uma forte pegada, né, do setor privado, então tem que escolher as pessoas que entreguem, porque os secretários todos vão ser cobrados por suas entregas. O Chico Lucas, lá no IELCast, episódio que vai ao ar hoje às 18 horas, ele falou uma coisa que eu achei muito bacana. Ele falou: olha, o Rafael é o tipo do gestor que ele insufla, ele incentiva cada vez mais os seus para que eles decolem, para que inclusive passem dele, porque a graça dele é ver essas pessoas brilhando pelos seus méritos. É essa tendência, o exemplo vem de cima, né? É mais ou menos isso que deve acontecer? Assim, o Rafael, um certo dia, perguntei para ele de onde ele tirava tanta energia. Quer dizer, você não tem o direito de dizer que está cansado perto do Rafael. Ninguém tinha o direito de dizer que estava cansado durante a campanha perto dele. Ele fazia viagens, 6, 7 viagens por dia, né? Quer dizer, 6, 7 cidades por dia, com caminhadas, com pulando, carreatas, pulando e tal. Ele tem uma energia muito grande e transmite isso para quem está perto dele. Isso é uma coisa bacana. Bom, eu desejo a você boa sorte, e é um testemunho pessoal. Eu acho que é um dos melhores nomes no quadro político que a gente tem no Estado, é o seu. E tê-lo lá no planejamento, eu acredito que o Piauí está em ótimas mãos nessa questão de planejamento, porque você ter alguém técnico que já tenha tido a experiência e a vontade de entregar é o que a gente precisa, sem sombra de dúvidas. Eu agradeço as palavras e digo que assim, estou como se fosse a primeira vez, estou muito empolgado mesmo. A turma toda, né? Pergunta que eu fiz ao Chico, eu vou lhe fazer. Você já sabe um secretariado inteiro, mas é só através do Twitter que vai ser revelado? Certamente através do Twitter. E a gente não sabe o secretariado inteiro ainda não, tem nomes ainda para serem... Mas tá de 0 a 100, quantos por cento fechado? 60, 70. 70% já de escolhidos, né? 60. Eu tenho informação de bastidores que vai anunciar um por dia. Um por dia no Twitter. Ontem alguém tweetou que é tipo BBB, né? É mais ou menos isso. E é bacana essa nova forma de comunicação, sabe? Porque interage mais, tem o feedback imediato ali através da resposta, né, de quem está no Twitter. Não é uma coisa de cima para baixo, você pode dialogar, pode bater papo. É muito legal, é um novo meio, um novo formato. E a internet veio para ficar, né? Assim, faz parte das nossas vidas. Agora não tem mais como. Tá bom, obrigado, Bonfim. Seja bem-vindo sempre, tá bom? Obrigado, parabéns e sucesso. E a gente vai estar aqui cobrando e apresentando esse trabalho, tá? Eu falo da